Primeira mensagem em 2021, eu quero falar com vocês. Mais que estações, Deus tem um destino para você. Quantos creem nisso? Mais que estações, Deus tem um destino para você. Às vezes nós nos atentamos só para as estações, vivemos as estações. Exemplo, queridos, há quem gosta do inverno, há quem gosta do verão. Tem pessoas que não gostam do frio de maneira nenhuma, elas ficam até deprimidas por causa do frio. É uma estação do ano. Existem pessoas que não gostam do calor, elas preferem o frio, uma estação do ano. Só que as estações, queridos, embora nós tenhamos preferências em relação às estações, na vida é da mesma forma. Nós não podemos parar nas estações. Embora você tenha preferência por uma ou outra estação, você tem que entender que você vai viver as quatro e não tem jeito de correr. Primavera, verão, outono e inverno. Você pode até não gostar de uma delas, mas você precisa encará-las. Então, muito mais do que estações, Deus tem um destino para você. Eu quero que você se acostumado a anotações. Eu queria que você pudesse anotar aí o texto e também pudesse abrir Atos capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Atos 28, 1 ao 6. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, que Paulo possa ser um exemplo de como nós vivemos um destino e não somente uma estação. Atos 28, 1 a 6. Amém, amém? Atos do Espírito Santo, né? Se fala sobre Atos dos Apóstolos, mas tudo que você vê nesse livro escrito por Lucas é o Espírito Santo trabalhando e fazendo de maneira poderosa. Diz assim o verso 1, queridos, Atos 28. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino. Pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, é a tua palavra. Dá-nos mesmo ouvidos e olhos atentos a tudo aquilo que o Senhor está falando e fazendo neste lugar. Que o teu Espírito se mova através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus dá uma direção e uma promessa para Paulo. Nós estamos em Atos capítulo 28, mas Deus vem construindo uma história através da vida de Paulo, e Deus vem usando Paulo de maneira poderosa. Paulo, de fato, ele passa por uma conversão genuína. A partir dessa conversão genuína, e ele chega a declarar que ele já não vivia mais, mas Cristo vivia nele, e a vida que agora ele vivia, ele tinha como esterco todas as conquistas consideradas humanas, porque a ele não tinha outra busca, outra função a não ser fazer a vontade de Deus. E Paulo está vivendo esse momento ímpar, queridos. Então no livro de Atos você vai lendo as questões daquilo que Deus está usando Paulo e fazendo na vida de Paulo, até que nós culminamos aqui no capítulo 28, mas o capítulo 28 não dá para ser compreendido sem compreendermos o que Paulo está vivendo. E Paulo então tem algumas promessas de Deus a respeito da expansão do Evangelho, porque ele tinha sido levantado por Deus para pregar o Evangelho a todas as nações, todos aqueles que haveriam de ouvir e crer, aos gentios, e Deus começa a fazer uma grande obra através da vida desse homem. E nós entendemos então que uma vez Deus tendo prometido, Deus deu a ele uma direção e uma promessa. Deus deu a ele, na verdade, um propósito de vida.
E é por isso que eu disse para vocês há pouco que nós precisamos atentar para aquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós, e nós precisamos começar a olhar com os olhos de Deus para os nossos dias e para o nosso ano. Porque se Deus tem uma promessa e se Deus tem um propósito sobre a sua vida, eu creio que tem. Por isso você está aqui nessa manhã, você precisa atentar para a sequência daquilo que Deus está fazendo. Nós incorremos em grandes erros diversas vezes, queridos. Quando iniciamos algo, queremos ver o final daquilo que estamos iniciando e nós não obedecemos o contexto dos meios. Todas as vezes que um corredor ele alcança uma linha de chegada, ele teve que passar pelo meio para que ele pudesse alcançar aquela linha de chegada. E Paulo está vivendo isso, um momento importante na história da humanidade, porque Deus está fazendo coisas lindas através da igreja e através da vida de Paulo. E Paulo então, ele tem uma direção clara de Deus, de que ele iria para Roma. É uma direção que Deus havia dado a Paulo. Paulo recebe uma promessa e uma direção. E tendo recebido a promessa e a direção, então chega o tempo da promessa se cumprir na vida desse homem. A Bíblia diz que por conta de todas as circunstâncias que ele está vivendo, ele é colocado num navio e ele precisa então chegar a um destino, e esse destino é Roma. E Paulo aqui então, não sozinho, mas junto com uma tripulação, havia 237 homens naquele navio. Eles saem, queridos, em direção à vontade de Deus para a vida de Paulo. Já não era mais a vontade de Paulo, era a vontade de Deus na vida de Paulo. E você precisa compreender isso. Existem momentos na sua vida que a sua vontade vai prevalecer, mas existem momentos na sua vida que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Ainda que você queira, ainda que você deseje, ainda que você almeje, a vontade de Deus em dados momentos na sua vida vai estar acima da sua. Porque existem coisas que você não controla, queridos. Por exemplo, você pode fazer muitos planos e projetos e dar sequência nesses planos e projetos, mas quem vai conduzir os tempos e as estações desse projeto é Deus. É Deus. Quer um exemplo simples, básico disso? Você projetou então construir uma casa. E você então tem um compromisso, um contrato com um construtor de que durante 90 dias a tua casa vai estar em pé. Então Deus manda 40 dias de chuva. Esses 40 dias de chuva impediram que o contrato de 90 dias pudesse ser cumprido, porque não foi possível. Então nós precisamos entender, queridos, nós temos sonhos e projetos, mas existem momentos que é Deus quem governa, coisas das quais nós jamais temos condições de governar. E Deus está fazendo algo na vida de Paulo, então Paulo entra num navio, queridos, e Deus começa então a sua obra, porque havia um princípio de Deus acima do princípio de Paulo para tudo que ele estava vivendo. A Bíblia diz que Paulo, ao entrar nesse navio, as coisas começam a ficar difíceis. Diz que um vento se levanta contra o navio e depois uma tempestade se levanta contra o navio. Eu quero dizer para você, o fato de você estar no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, você não vai viver dias fáceis todos os dias. Nem sempre, queridos, o fato de você estar no centro da vontade de Deus, você vai só produzir coisas boas. Você vai enfrentar só coisas gostosas. Existem momentos que mesmo estando no centro da vontade de Deus, você vai enfrentar tempestades. E é o que Paulo está vivendo. Uma grande tempestade se levanta contra o navio em que Paulo estava e foge das mãos dele. A Bíblia nos fala no capítulo anterior, no capítulo 27, que essa tempestade então ela começa a trazer um grande pânico sobre todos os tripulantes daquele navio, inclusive sobre o comandante. Então Deus dá uma visão para Paulo. E Deus diz: Paulo, aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Eu estou no controle de toda essa tempestade que alcançou vocês. Sou eu quem estou fazendo todas as coisas. Você precisa dizer para a tripulação que ninguém vai se perder. Todos vocês chegarão com segurança. Quantos creem nisso, queridos? Embora você esteja passando por lutas e dificuldades, há uma palavra de Deus sobre a igreja. E a igreja, nós vamos vencer, queridos. Esse é o resultado final. Se você conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é o último livro da Bíblia. É onde Deus traz a revelação dos finais do tempo. E nos finais do tempo, Deus tem uma promessa sobre a igreja. E a igreja é vitoriosa, queridos. Deus está no controle de tudo. Não existe nada que eu e você possamos passar que vai nos tirar do centro da vontade de Deus, porque nós sabemos o fim. Esse é o privilégio de sermos igreja. É sabermos que embora nós enfrentemos muitos inimigos, os nossos inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés.
Ah, pastor, mas eu estou sofrendo, mas eu estou perdendo coisas, mas eu estou perdendo pessoas, mas eu estou perdendo saúde, eu estou perdendo. Queridos, não limite a sua vida às questões físicas deste mundo. A promessa que Deus traz para nós enquanto igreja vai muito além desse corpo físico mortal. Deus então permite que uma tempestade venha contra aquele navio. E a Bíblia diz que toda a tripulação ela fica em pânico, em pânico. Deus dá uma palavra para Paulo, e Paulo então, queridos, entende um propósito, que era muito maior do que o dele. Na cabeça de Paulo, Paulo sairia do cais e aportaria do outro lado de maneira tranquila, queridos. Mas na cabeça de Deus, Deus estava preparando muitas coisas, para que Paulo pudesse ser forjado naquilo que Deus estava fazendo. E eu quero dizer, não bastasse as coisas difíceis, queridos, a tempestade, se você ler no versículo 7 do capítulo anterior, 27, a Bíblia diz que o navio, então, ele começa a andar vagarosamente. Ele começa a navegar vagarosamente. Eu quero trazer um princípio para você. Nós estamos iniciando um ano, queridos. Existem coisas que você deseja. Existem coisas que eu e você estamos buscando há tempos em Deus. São promessas que Deus já liberou sobre as nossas vidas, e às vezes nós começamos a bater o pé e dizer: Senhor, mas o Senhor disse. Será que eu estava enganado, enganada? Será que não foi eu que tive um discernimento claro, correto? Será que eu não compreendi o que o Senhor estava falando? Mas nós cremos pela fé naquilo que Deus está fazendo. E iniciando o ano, queridos, nós desejamos que tudo aconteça, porque sempre existem promessas de um novo ano para mim e para você. Quantos sabem disso? Nós temos 2 anos novos, né? Nós temos o ano que vira para todo mundo e temos o ano do seu aniversário. É quando se inicia um novo ano para você. Deus te deu mais um ano e todo mundo te parabeniza e diz: olha, que seja um ano feliz para você, que Deus te dê unção, graça, saúde, que Deus dê sonhos para você, que Ele traga à existência os seus sonhos. É sempre assim, queridos. Nós temos muitas promessas. Então o nosso desejo em relação às promessas é que tudo aconteça no nosso tempo. Mas a Bíblia está nos dizendo que Paulo, tendo entrado num navio debaixo da vontade de Deus, para aportar num lugar que Deus espera, a Bíblia diz que então o navio começa a navegar de maneira muito devagar, porque os ventos eram contrários. O seu tempo não é o tempo de Deus. Às vezes você deseja muito, queridos, mas você precisa entender que Deus está no controle. E no meio dos processos, Deus está sempre operando na vida daqueles que creem. Queridos, andar devagar em tempos que desejamos as coisas é uma das circunstâncias mais difíceis que enfrentamos nas nossas emoções. Com certeza você já passou por dias que você não via a hora dos seus inimigos serem afrontados publicamente, envergonhados publicamente, derrotados. Aqueles que disseram coisas contra você, que se levantaram contra a sua família, aqueles que se levantaram contra as suas vontades, aqueles que foram traidores para você, que te traíram, que te apunhalaram pelas costas. Às vezes você desejou muito coisas que você vinha fazendo, e você disse: olha, hoje é o meu dia, e você foi lá e não deu certo. Às vezes nós desejamos tudo isso, mas deixa eu dizer algo para você. O maior desejo para a vida de Paulo era que Deus cumprisse a vontade dele sobre todas as coisas. É muito difícil para nós nos dobrarmos, queridos. É muito difícil para nós entendermos o tempo de Deus. É muito difícil para nós nos submetermos à vontade de Deus. E em momentos difíceis da vida, quando as tempestades nos alcançam, queridos, nós incorremos num erro que muitos caem nele, muitos. A Bíblia diz que esses homens estavam apavorados e eles desejaram pular do navio. Nos momentos mais difíceis da sua vida, muitas vezes você é tentado a pular do navio. Eu quero comparar o navio a uma igreja, queridos. Eu quero comparar o navio ao reino. Eu quero comparar o navio à arca da salvação. Quando nós somos às vezes afligidos pelas ondas contrárias e pelas tempestades, a primeira coisa que nós pensamos é que nós devemos pular do barco, pular do navio, pular da igreja. Por quê? Porque nós nos sentimos às vezes traídos por pessoas, às vezes nos sentimos não reconhecidos por outros, às vezes nos sentimos ofendidos pela palavra. Pela palavra, queridos, vocês acreditam? Eu tenho um testemunho de uma pessoa que recentemente deixou a igreja porque o pastor falou uma palavra no púlpito, que ela falou: essa palavra não deveria ser dita em púlpito. O pastor estava dentro de um contexto pregando. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana a respeito disso. Ele falou uma palavra, não tinha nada a ver, queridos. Uma palavra dentro de um contexto de pregação.
A pessoa diz, olha, eu não vou mais na igreja, saiu ela e toda a família. Pulou do navio, simplesmente porque algo não aconteceu diante daquilo que ela esperava que fosse. Paulo traz uma palavra para esses homens. Paulo diz, olha, embora vocês não concordem com muitas coisas, embora nós estejamos enfrentando tudo isso dentro do navio, eu quero dizer para vocês, lá fora tem morte. Paulo disse para aqueles homens, Deus me deu uma palavra e uma visão, ninguém sobreviverá se pular do navio agora, ninguém vai sobreviver, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Então aqueles homens tiveram que tomar uma decisão, queridos, de ficar no navio ou de pular e perder a própria vida. Obviamente os homens não eram bobos, a Bíblia diz que todos eles permaneceram no navio, e Deus levou todos eles em segurança, todos eles em segurança. Quando o navio está, então, queridos, perto de uma ilha que eles avistaram, a Bíblia diz que o navio, ele para no monte de areia, no monte de areia que tinha dentro do mar. Na verdade, então, a embarcação agora, ela não só é afligida por uma tempestade, mas ela para no meio de uma tempestade. A Bíblia diz que estava de noite, queridos, e eles estavam com muito medo, eles não sabiam o que ia acontecer. Então o navio começou a ser destroçado. E eles começaram a jogar muitas coisas para que o navio pudesse então seguir viagem. Eles começaram a jogar muitas coisas de dentro do navio para que o navio ficasse mais leve, mas não foi suficiente. Quero dizer para você, esse é um ano de você jogar coisas fora. Coisas que têm parado você no trilho daquilo que é vontade sua e não é vontade de Deus. É ano de nós jogarmos pesos fora, queridos, a fim de que Deus possa continuar a obra dele na nossa vida. Mas mesmo jogando coisas fora, a Bíblia diz que o navio ele continua emperrado na areia. E ele foi sendo destroçado pelas ondas furiosas. Ao ponto, queridos, do comandante do navio, então só nesse momento, quando amanheceu, ele disse, olha, aqui dentro do navio existem dois tipos de pessoas, dois grupos. Existem os homens que sabem nadar e os homens que não sabem nadar. Como nós faremos? E Paulo então, direcionado por Deus, diz, olha, que pule então no mar os homens que sabem nadar. E que eles deixem o navio, porque agora Deus nos mostrou uma ilha. E os que não sabem nadar? Perguntaram eles. Aí então eles dizem, olha, esses devem segurar nos destroços do navio, para que eles possam também ser salvos. E Deus vai levá-los com segurança. Contei toda a história para vocês, queridos, porque eu quero trazer para a nossa existência os nossos dias, o que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer para você, sempre haverá dois tipos de pessoas dentro da igreja. As pessoas que sabem nadar são aqueles que sabem de tudo. Eles sabem de tudo, queridos. Eles sabem como fazer célula, eles sabem como fazer igreja, eles sabem como aconselhar, eles sabem como disciplinar, eles sabem como cantar, eles sabem como chegar, eles sabem como sair, eles sabem tudo, queridos. As pessoas que sabem nadar sabem tudo. Eles sempre têm uma visão própria a respeito de como deveria ser conduzido as coisas diante de Deus na igreja. Mas existem aqueles que não sabem, queridos, e que eles dependem de uma tábua de salvação. De uma tábua de salvação que possa ajudá-los a chegar num porto seguro, num destino correto. E a Bíblia diz que esses que não sabiam, então eles se agarraram nos destroços do navio. Existem momentos, querido, que o navio ele é completamente destroçado e nós não sabemos o que fazer. E tudo que nós então podemos fazer é segurar naquilo que pode nos salvar. Deixa eu dizer para você, você poderia me perguntar, pastor, por que Deus permitiu o navio ser destroçado daquela forma? Se o Senhor está comparando o navio com a igreja, como que pode o navio ser destroçado? Sabe, queridos, grandes navios nos nossos dias são destroçados. Às vezes impérios são destroçados. Sabe por que Deus não salva os navios e Deus não salva, na verdade, os impérios? Porque impérios e navios Deus pode trazer de novo, mas pessoas não. Deus sempre vai priorizar as pessoas. O desejo do coração de Deus era salvar os tripulantes, não o navio. Deus sempre vai salvar os tripulantes, queridos. Não importa se você saiu a nado, não importa se você saiu agarrado em entulhos, não importa se você saiu agarrado em pedaços de tábua, em destroços do navio. O que importa é que Deus colocou os olhos em você. E quando você estava no mundo e tudo estava sendo destruído na percepção espiritual que você nem enxergava, Deus permitiu que de alguma forma você fosse levado a um porto seguro. Quantos estão me entendendo nessa manhã? E Deus está fazendo isso na sua vida, querido.
Talvez você não compreenda o todo, mas o que Deus está fazendo vai muito além do que aquilo que você está vendo. Deus tem permitido de alguma forma que você possa ser levado a uma ilha, e nessa ilha Ele possa tratar com você para te levar depois a um destino. Deus não tem estações para você, Ele tem um destino. E é isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, se você não percebeu. Nós estamos num êxodo, queridos. Deus nos tirou do pecado, da lama e da morte, para nos levar a uma terra que mana leite e mel, um porto seguro diante da presença dEle, a nova Jerusalém que desce do céu. Ela foi preparada para os seus santos, para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E haverá um dia, queridos, que o seu nome será ali achado no meio dos nomes que Deus escreveu, e você ouvirá do Senhor: entra na alegria do teu Pai, na alegria eterna, porque você foi um servo fiel, uma serva fiel. Quantos creem nisso, queridos? O que Deus está falando sobre mim e sobre você nessa manhã é que nós, não importa como nós vamos, queridos, importa com quem vamos. Não importa se você foi nadando porque você sabia demais, se achava demais, ou se você foi segurando em tábuas de salvação. O que importa é quem estava com você no percurso. Pessoas são colocadas, queridos, em lugares dos quais às vezes nós olhamos e não percebemos o que mantém aquelas pessoas naquele lugar. O que mantém uma pessoa na posição central de Deus, queridos, não é o título que ela carrega, mas é como ela chegou naquele lugar. Altos preços têm sido pagos por muitos de vocês. Às vezes o preço do quebrantamento, queridos, às vezes o preço da vergonha, às vezes o preço da humilhação. Quantas humilhações você já passou? E as pessoas dizem assim: olha, você precisa deixar de ser bobo. Quantos já ouviram essa frase, querido? Ó, ser crente não é ser bobo. Quantos já ouviram? Ser crente não é ser palhaço. Mas às vezes, queridos, existem momentos que até o tolo se faz sábio quando se cala. Você tinha muitos direitos, e eu sei que em muitos momentos você se calou, mesmo tendo direitos de bater na mesa, mesmo tendo direitos de gritar, mesmo tendo direitos de dar carteiradas, você se manteve firme, porque você crê num destino que Deus tem preparado para você, que é muito superior àquilo que você está desejando e almejando. É isso que eu vejo, queridos. A igreja dos nossos dias que Deus espera é uma igreja que compreende não só as estações, mas é uma igreja que compreende o destino, aquilo que Deus está fazendo, para onde Ele está nos levando. E Deus está trabalhando na vida desses homens. E agora, depois de tantas coisas, a Bíblia diz que todos eles chegam numa ilha, com os destroços do navio. E nessa ilha, queridos, eles então são recebidos. E nós lemos no texto que estava chovendo e frio, mas eles são recebidos com carinho pelos moradores daquela ilha. Descobriram que a ilha se chamava Malta. Nessa ilha, ao recebê-los, a Bíblia diz que os moradores da ilha fazem uma fogueira, queridos, para aquecê-los. Eu vou dizer para você, não é comum fazer fogueira em chuva, queridos. Às vezes você faz no frio, mas fazer fogueira em chuva é duro, hein? Pegar gravetos molhados para fazer fogueira em chuva não é fácil. Isso é um princípio grande para a igreja, queridos. Pessoas focadas, queridos, elas não olham as circunstâncias, elas fazem o que tem que ser feito. Quantos creem nisso? Nós fazemos o que tem que ser feito, queridos. Não importa se está chovendo, não importa se é temporal, não importa se está sol, nós fazemos o que tem que ser feito. E os moradores daquela ilha, então, para recebê-los depois de um naufrágio, fazem uma fogueira para eles. Paulo era um homem proativo, queridos, visionário, cheio da vontade de Deus, não era um homem que se entregava. A Bíblia diz que então Paulo, vendo a fogueira ali sendo recebido pelos moradores daquela ilha, ele tem uma atitude proativa de colocar mais lenha na fogueira, para que a fogueira não se apagasse. E a Bíblia diz então que ele pega um punhado de madeira, de lenha, de gravetos. Enquanto ele está levando esses gravetos ao fogo, uma víbora pica Paulo. Ele é atacado por uma víbora, queridos. Deixa eu dizer algo para você. Sempre existirá víboras no seu caminho. As víboras sempre tentarão contra a vida daqueles que querem manter o fogo aceso. Quantos compreendem isso, queridos? Os que são nascidos do Espírito compreendem as coisas do Espírito. As víboras, queridos, sempre tentarão contra você se você tentar manter o fogo aceso. O que é o fogo aceso, pastor? É uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de oração, de disciplinas espirituais, de consagração, de fugir daquilo que Deus reprova.
sempre haverá uma víbora tentando tirar você do caminho. A Bíblia diz que então Paulo é taxado por aqueles homens da ilha: olha, tendo você fugido de um naufrágio, escapado, agora Deus não permite você viver, você é um assassino, certamente existe um juízo contra você, e esse juízo está se cumprindo. Então não bastasse tudo que Paulo enfrentou, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está na sua percepção humana entendendo que você já está cruzando a linha de chegada, não existe mais mal que possa vir contra você, não é possível. Já sofri tanto, pastor, tantas coisas já aconteceram dentro da minha casa, tantas coisas já aconteceram no meu trabalho, tantas coisas já aconteceram na minha vida financeira, na minha vida amorosa, não é possível que possa acontecer mais alguma coisa, não é possível mais, pastor, eu cheguei no limite. Paulo estava no limite, queridos, é picado por uma víbora agora, e depois de ter sido picado pela víbora, a Bíblia diz que então alguns homens da ilha se levantam contra Paulo, e diz: olha, você é um assassino. Meu Deus, era só o que faltava, só o que faltava. E quando dizem você é um assassino, a Bíblia diz que esses homens que se levantaram dizendo que Paulo era um assassino, eles esperaram Paulo inchar, cair morto, e não aconteceu. E a Bíblia diz que então eles esperaram um período de tempo. Sabe, queridos, pessoas que desejaram que você inchasse, caísse no chão morto, morta, o tempo tem passado e você não caiu morto, não caiu morta. Eu quero dizer algo para você: eles vão mudar o parecer contra a sua vida. A Bíblia diz que os homens, tendo então esperado por um bom tempo, vendo que Paulo não havia caído morto no chão, mudaram sobre ele o parecer que tinham dele. E então agora não declararam ele mais um assassino, mas um ser divino. Eles reconheceram que Deus estava com Paulo. Você já enfrentou muitas lutas, e a primeira mensagem de Deus para você nesse ano: que tudo que você enfrentou e pessoas desejaram ver você na lama, eles vão ver nesse ano e vão reconhecer que Deus está sobre você, porque você permaneceu no navio. Você poderia estar lá no mundo, queridos, você não precisava estar aqui nessa manhã. Se Deus trouxe você aqui nessa manhã é porque Ele tem algo com você. Os propósitos dele estão se cumprindo sobre a sua vida. Você não precisaria estar aqui, mas aprove a Deus seguir fazendo a vontade dele na sua vida, e certamente as pessoas vão reconhecer de que Deus está fazendo algo em você e através de você. É só questão de tempo, queridos. Deus tinha um destino para Paulo, não somente uma estação. Deus não tinha uma ilha para Paulo, não somente uma ilha, queridos. Deus tinha uma nação, nações. Milhares de anos se passaram, queridos, e até nos nossos dias nós temos sido abençoados por aquilo que Deus fez através da vida de Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Paulo está indo para Roma, queridos. Paulo não está indo para Malta. Os homens reconhecendo agora que Deus estava com Paulo. A Bíblia diz que o chefe daquela ilha estava doente, e ele é trazido a Paulo. Quando ele é trazido a Paulo, ele estava com febre, estava com diarreia, diz a palavra. Paulo ora por aquele homem e ele é curado. Vendo que ele foi curado, aqueles que estavam enfermos na ilha são trazidos também, outras pessoas são trazidas para Paulo. E Paulo ora por aqueles homens, na autoridade do nome de Jesus, todos são curados. E quando aquelas famílias foram curadas, queridos, dentro daquela ilha, Deus então cumpre um novo propósito dentro de um chamado na vida de Paulo. Paulo está sendo preparado para um tempo muito mais difícil do que enfrentar um naufrágio em uma ilha, queridos. Deus está fazendo algo na sua vida que você precisa compreender. Não é o destino final ainda que Ele preparou para você. Tudo isso faz parte do processo e do caminho. 3 meses eles ficam nessa ilha chamada Malta, queridos. Depois de 3 meses, porque não era como hoje, né? Que você tinha Instagram, Facebook, não tinha, queridos. Você não tinha as mídias sociais. Então você tinha que esperar uma ação. Você tinha que esperar um favor, uma graça, algo sobrenatural acontecer. Depois de 90 dias naquela ilha, 3 meses, Paulo avista um navio chegando na ilha. Um grande navio, muito maior do que o navio que havia naufragado, que deixou eles ali. E esse navio então, queridos, aporta naquela ilha. Todos eles montam no navio, e o destino de Paulo então se cumpre. O navio vai em direção a Roma.
Deus havia dado um destino para Paulo. E Paulo então agora está em direção ao seu destino, queridos. Ele precisou esperar 90 dias, passou por muitas coisas. Você chega a ler em um dos capítulos, antes dele curar o chefe daquela ilha, que o chefe da ilha estava dando coisas para que Paulo simplesmente sobrevivesse. Sobrevivesse, queridos. Só dava para ele o que era útil para mantê-lo vivo. Não sei porquê, porque se eles foram bondosos com Paulo, talvez é porque a ilha não tinha suprimento para todo mundo. Porque eles chegaram lá em 237 homens, depois de um naufrágio. Mas a realidade é que ele estava recebendo só o que era necessário para sobreviver. No meio do percurso, queridos, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, talvez você esteja sobrevivendo. Talvez você não esteja vivendo. Porque o que você vê e o que você tem ao seu lado, ao seu redor, somente te permite sobreviver. Mas eu quero dizer para você, vivendo ou sobrevivendo, Deus vai cumprir o propósito. Quantos creem nisso? E Paulo então agora está em destino a Roma. O destino dele é Roma. E eu quero finalizar com vocês, queridos, dizendo que muito mais do que estarmos em direção ao destino, é estarmos em direção ao destino certo. Fazemos paradas, queridos. E eu já preguei sobre isso para vocês aqui na igreja. Não podemos fazer morada nas paradas que fazemos. Se Deus tem um destino, as paradas que fazemos é para nos recompor e seguirmos depois. Eu tenho certeza que em 2020 você parou muitas vezes. Você foi paralisado por muitas coisas em 2020. Mas em 2021 não vai ser assim. Temos alguns améns. Em 2021 não vai ser assim. Em 2021 eu quero declarar sobre a sua vida, você vai se tornar imparável em Deus. Imparável em Deus. Você não vai mais ficar somente com sonhos e projetos que você aponta num papel, desejos que você, olha, um dia eu vou chegar. Não, 2021, queridos, eu declaro sobre a sua vida, você vai chegar no destino. Aquilo que Deus escreveu a seu respeito anos atrás, vai se cumprir, em nome de Jesus. Eu creio, queridos. Então, precisamos estar na direção certa. Muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo agora, precisamos chegar num destino. Quero chamar o Ministério de Música. Quando eles mudaram então o parecer em relação a Paulo, e Paulo sobe no navio, lá no capítulo 28, verso 16, diz assim, a respeito de Paulo: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sobre a custódia de alguns soldados. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria. Paulo chega em Roma, queridos. De Roma, Paulo escreve para a igreja de Filipe, para a igreja de Éfeso, escreve para Filemão, escreve para Timóteo. Talvez não nas condições que você e eu desejamos viver, porque Paulo depois se torna prisioneiro de Roma. Paulo, na verdade, o destino dele era se tornar um mártir, para que eu e você pudéssemos nos tornar livres. Pessoas pagaram um alto preço em favor de Jesus Cristo e em favor do Evangelho e do Reino. Então eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero finalizar com você. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida não será somente uma estação, mas Deus te levará a um destino e a um porto seguro. Se você recebe essa palavra, eu queria que você dissesse amém. Eu tenho olhado para a sua vida, queridos. Quando eu digo para a sua vida, é porque eu tenho olhado para a igreja como um todo, para a comunidade. Eu tenho olhado para a comunidade e eu tenho feito uma oração a seu favor e em seu favor. Que nesse ano seja um ano que Deus possa colocar você no centro da vontade dEle. Essa tem sido a minha oração por você. Sabe, queridos, eu estou cansado de pessoas que flertam com Deus. Deus, na verdade, não é alguém com quem você fica. Você não pode ficar flertando com Deus. Eu acredito que nesse ano muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Nós vamos viver dias difíceis daqui para frente. Não se iluda, não se iluda. A virada do ano não trouxe sobre você um oásis. A virada do ano está trazendo sobre você um destino. A cada dia que passa, queridos, nós estamos mais perto do cumprimento da palavra de Deus. A cada dia que passa. Então me explica isso, pastor. Por que nós oramos? Porque nos foi dado
nos foi dado autoridade para orar. E nos foi dado uma incumbência para orarmos. Então por que nós oramos, pastor, se as coisas vão de mal a pior? Porque na verdade as coisas só não estão pior do que estão porque a igreja está em oração. Não fosse as nossas orações, queridos, as coisas estariam muito pior. Me prova, pastor, te provo. Pedro estava dentro de uma prisão, queridos. A igreja se reuniu para orar por ele e Deus quebrou as cadeias de Pedro. Tirou ele de maneira assim, sobrenatural de dentro daquela prisão. Nem mesmo os guardas perceberam ele saindo. Nem mesmo os guardas, os anjos tiraram ele de lá. Não fosse as nossas orações, o mundo estaria muito pior. Mas eu quero dizer para você, não se iluda. O cumprimento da vontade de Deus é que os dias sejam cada dia mais difíceis, principalmente para aqueles que creem. Haverá um tempo nas nossas vidas, queridos, e eu creio que esse tempo não está longe, que Deus de fato vai fazer separação entre o santo e o profano. E Deus começou a separar um remanescente. Eu não sei quanto tempo isso vai levar na perspectiva humana, porque na perspectiva divina, um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus são como um dia. Eu só quero dizer algo para você, não se iluda pensando que as coisas vão melhorar. Aqueles que são maus serão cada dia mais mal. Aqueles que roubam, roubarão cada dia mais. Pastor, então eu vou parar de orar. Não pare, não pare. Mas não se iluda achando que as coisas vão melhorar. Elas não vão. O que nós precisamos então? Para que serve a oração, pastor? Para que nós possamos ser preservados em meio a tudo isso que nós vamos assistir e enfrentar. Nós somos preservados no meio das lutas por causa da nossa vida de busca, por causa da nossa vida de oração e por causa do favor e amor incondicional dele para conosco. Então em 2021, queridos, não brinque com Deus, não flerte com ele. Paulo tinha um destino e ele tinha convicção plena do destino de Deus na vida dele. Esse é um ano de você ter convicção. Quantos podem dizer amém? Nós vamos chegar no final desse ano, queridos, se Deus nos permitir assim, debaixo da graça, do favor e da vontade soberana dele, em nome de Jesus.